Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre campo elétrico de várias cargas pontuais e o campo elétrico da esfera. Bem, vamos iniciar aqui retomando aí um pouco a questão do campo elétrico, né? Vamos ver que o campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme Q em um ponto distante, né, P da carga, né, digamos que seja um ponto ali que tem uma distância D, né, da carga, o campo elétrico dela é dado por essa expressão, né? O campo elétrico é igual, né, aqui no caso aqui a intensidade, né, do campo elétrico é igual a K, que é a constante eletrostática. No caso, né, depende do material, pode ser o vácuo, pode ser outro tipo de meio, vezes a divisão entre a carga da pontiforme, né, a intensidade da carga, dividida pelo quadrado da distância até esse ponto P. Essa expressão, bem, nós já falamos aí em algumas aulas que o campo elétrico é a influência de uma carga elétrica no espaço, né? Como nós podemos assim traduzir como sendo a influência que uma carga exerce sobre as demais cargas que estão, né, sobre os pontos no espaço ao qual ela está inserida, certo? E que a gente viu que aumenta com a intensidade da carga, né? Quanto maior a carga, maior o campo, e diminui com a distância, né? Então, quanto mais longe, menos influência. Bem, e aí agora a gente vai expor, né? A gente vai ampliar a visão para o caso de você haver um campo elétrico com muitas cargas pontuais. Se houverem diversas cargas fixas, aí eu estou chamando aqui de Q1, Q2, Q3, até um Qn, quantas sejam, né? O vetor campo elétrico total, ou vetor campo elétrico resultante, tá? Em um ponto P do espaço será... Bem, aqui está a imagem, tá? Vamos tomar essa imagem aí por referência. Você tem aqui cargas Q1, Q2, Q3. Eu optei por colocar cores aqui, as cores azuis para cargas positivas e a cor vermelha para uma carga negativa. Só apenas a título de separação de cargas, mas apenas para ilustrar como funciona aqui a influência sobre um ponto P do espaço. Então, está aqui o ponto P. Essa carga aqui, Q1, está a uma distância D1 do ponto. A carga Q2 está a uma distância D2 e a carga Q3 está a uma distância D3. A carga 1 exerce esse campo elétrico. Vamos lembrar também numa outra aula que o campo elétrico de uma carga positiva nós convencionamos como sendo saindo da carga e o negativo entrando na carga. Então perceba que a seta do campo da carga Q1 é fugindo, né, saindo aqui da linha da carga. Enquanto que na carga Q2, que é negativa, a seta entra em direção à carga. A carga Q3 também, como ela é positiva, ela tem uma seta se afastando da carga Q3. Bem, e aí é lógico que a gente pense que em um ponto P, a carga Q1 ela vai exercer
o campo elétrico Q1, E1. A carga Q2 vai exercer o campo elétrico E2. E a carga Q3 exercerá o campo elétrico E3. Portanto, nesse ponto P, o vetor campo elétrico total será simplesmente a soma dos campos elétricos, dos vetores campo, de todos os vetores campo elétrico existentes naquele ponto. Então, aqui existem apenas 3 cargas, mas aí você conta se tiverem. Mas lembre-se, pessoal, o campo elétrico ele é um vetor. Então você percebe aqui que todos eles são vetores. Então, na soma, somar vetores, você vai fazer uma operação de soma de vetores. Não é uma soma comum, né? Você tem que entender que o campo elétrico ele é um vetor, portanto ele tem intensidade, ou seja, né, digamos assim, força, tamanho, né? O nome correto é intensidade, mas você pode traduzir isso como valor, né? A direção, ou seja, se é para cima, para baixo, esquerda, direita, horizontal, vertical, e sentido, né? Se é da direita para a esquerda, se é o oposto. Então o vetor tem essas 3 características e que tem a sua importância para a resolução de um problema que envolva esse tipo de campo elétrico. Vejamos no exemplo. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante no ponto P da figura abaixo. Aqui está o ponto P e aqui estão as 2 cargas. Considere que a carga Q, que pertence às duas, é 10 elevado a menos 3 coulomb e a distância D até a carga é de 0,3 metros. E você vai considerar que seja o vácuo o meio que as separa. Então, o valor para K, 0, né, no caso, do vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9. Newton metro quadrado sobre coulomb quadrado. E se você quiser pausar o vídeo e resolver essa questão, o momento é agora. E vejamos, primeiro nós vamos entender, não é, como é que funciona aí essa ideia. Bem, aqui você está vendo aqui embaixo da sua tela a distribuição dos campos elétricos, dada os sinais das 2 cargas. A carga Q aqui eu coloquei, como ela é positiva, eu dei a cor azul a ela, mas cor é irrelevante, você pode escolher a cor que você quiser. E vermelho, eu dei aqui o vermelho para a carga negativa. Que está aqui o ponto P. A distância aqui D. Aí veja, neste ponto, a carga aqui 1, ela está exercendo uma força E1. Essa força E1 está aqui, ó. Está atrás dessa seta verde, tá? A E2 é o campo elétrico da carga negativa. Então perceba que as dois campos, E1 e E2, estão apontando na mesma direção. Na direção da carga negativa. Porque, de novo, né, se vocês lembrarem ainda agora há pouco, nós dissemos que a carga positiva, o sentido do campo na carga, da linha de força da carga positiva, é se afastando da carga. Enquanto que a carga negativa é se encontrando, né, com a carga. Então, os dois campos elétricos apontam na mesma direção, na direção do lado negativo. Portanto, o campo resultante também será
direcionado a esse lugar, certo? A essa direção. Bem, tendo essa ideia inicial, a gente já pode entender e calcular a intensidade do campo. Então perceba. Bem, como as cargas são as mesmas e a distância é a mesma, né? A distância até o ponto P é a mesma, então a gente pode dizer que a carga 1, a intensidade do campo 1, é igual à intensidade do campo 2, que é Q0 vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Aqui estão os valores. E aí você percebe que 0,3 ao quadrado dá 0,09. 9 dividido por 0,09 dá 100. E 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Essas duas potências aqui de 10, né, vamos lembrar aqui das regras aqui de multiplicação de potências de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. Mas aqui no caso eu estou somando um 9 que é positivo e um 3 que é negativo. Portanto, não vira uma soma, vira uma subtração. Portanto, 9 menos 3 é 10 elevado a 6. E, fazendo novamente a regra da multiplicação de mesma base, né, de potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes, que vai dar 8 newtons por coulomb. Então, é 10 elevado a 8 newtons por coulomb. Bem, então, como nós vimos, o campo elétrico total é para ser a soma, né, tá aqui embaixo, ó, é para ser a soma do campo E1 com o campo E2. Portanto, E1 mais E2, 10 elevado a 8 mais 10 elevado a 8, dá 2 vezes 10 elevado a 8. Tá? Não é 10 elevado a 16, tá? É 2 vezes 10 elevado a 8. 2 vezes 10 elevado a 8 newtons por coulomb. Esse, portanto, é o campo elétrico resultante. A direção nós acabamos de ver que é horizontal, ou seja, segue aqui a mesma linha da horizontal das duas cargas, e o sentido é da esquerda para a direita, seguindo também os outros dois campos. Para finalizar, nós temos aqui o campo elétrico de uma esfera. Bem, pessoal, aqui nós temos aqui na imagem uma esfera carregada. No caso aqui eu coloquei o positivo, mas o efeito vai acontecer igual ao negativo, não tem nenhum problema, certo? E aí é o seguinte, pessoal, o campo elétrico de uma esfera é uma extensão dessa ideia que a gente viu aqui, ó, certo? Muitas cargas, numa esfera existem muitas cargas carregadas, certo? Muitas partículas carregadas, né? Todas com o mesmo sinal. Aqui tinha um sinal trocado, mas na esfera, quando ela está carregada, ou ela tem um excesso de cargas do mesmo sinal, e todas elas exercem a influência sobre um ponto específico. Mas nós podemos generalizar, né? Ó, se você for perceber aqui, as cargas que estão aqui no topo da esfera, elas exercem uma influência aqui nessa direção, no ponto P. As que estão aqui mais pelo meio exercem uma influência na horizontal. E as que estão aqui mais na base da esfera exercem uma influência nessa direção. Mas você pode, nas questões, simplificar essa ideia apenas imaginando que a carga toda da esfera está no centro da esfera.
E aí o problema vai ficar semelhante ao de um campo elétrico comum. Certo? Né? Recapitulando aqui de novo. As cargas se encontram aqui na superfície esférica e todas elas exercem influência sobre um ponto P. Porém, você pode, para facilitar a sua vida, é possível, dada a simetria da esfera, né, como a esfera é simétrica, ela digamos assim, perfeitinha, né, digamos assim, você pode usar isso para simplificar a sua ideia. Supondo nos problemas que a carga está toda concentrada no centro. Quando você fizer isso, você vai perceber que vai se tornar um problema comum de campo elétrico. Então vai ser simplesmente o quê? Campo elétrico, a intensidade do campo é igual a K vezes a carga da esfera toda em módulo dividido pelo quadrado da distância até o ponto P. Ou seja, é a mesma ideia que a gente já está acostumado no problema do campo elétrico. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa ideia. No link na descrição desse vídeo, você tem a lista de exercícios. Faça, baixe, imprima e bons estudos!